Olá, amigos. Eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. E aí, como é que vocês estão? Quero agradecer e dar as boas-vindas aos novos inscritos do canal que estão chegando, que vêm chegando e já contribuindo, né, com seu like, né, com sua inscrição, com mensagens, né? E dentre eles, tem o nosso amigo aqui, José Lima, né, que escreveu uma mensagem: Oi, Fábio, não conhecia seu canal e conheci hoje por recomendação do YouTube. E já no primeiro vídeo digo que gostei, né? Obrigado aí, José Lima, né? Porque você, além de apresentar calma e apresentar o vídeo, também questiona coisas que sempre me questionei a respeito de Deus, né? Seja bem-vindo, muito bem-vindo, José Lima, e todos vocês que estão chegando no canal agora. É isso que eu disse para ele, que eu respondi para ele que sempre que tiver um questionamento, uma reflexão, um pensamento, né, que na sua cabeça, né, que você se identifique ou não se identifique, mande, né, escreva aqui nos comentários, né, que isso pode virar um vídeo, né, eu posso achar interessante, me identificar também, né, e me inspirar a fazer um vídeo e a gente fazer aquele debate, né. Muitas vezes as pessoas que se inscrevem aqui não têm canal, nem querem ter canal, mas ficam querendo se pronunciar, né, querendo dizer coisas que escrevendo fica um pouco limitado, né, como era o meu caso, que vivia assistindo os vídeos aqui do YouTube da galera, né? E muitas vezes eu achava pouco só colocar nos comentários. Foi daí que eu criei o canal, né? O canal nasceu por causa disso. E aí eu sempre digo a vocês, né? Deixem seus comentários, né? Porque esses comentários podem gerar vídeos um dia. E o tema de hoje, ele nasceu, gente, acreditem por acaso, né? Eu me vivi uma ideia de fazer um vídeo, né? E eu peguei a Bíblia, né, para ler, a Bíblia online, e fui ler, né, para uma outra ideia de um vídeo, né, que estava me chamando a atenção, né, e assim que eu comecei a ler as primeiras páginas do Êxodo, outra coisa me chamou a atenção, me despertou, né, para você ver como é simples, como é fácil você pegar erros, discrepâncias no livro sagrado. Né, e aconteceu comigo, né, aí mudei completamente, né, o roteiro do meu vídeo, né. A ideia, a história se passa em Êxodo 1, logo em Êxodo 1, no começo logo da história de Êxodo, né? Aquela história de que os egípcios, quando eles se espalharam, né, pelo Egito, né, eles começaram a crescer demais. Eles estavam, segundo eles, né, a gente sabe que a história nem a arqueologia confirma a passagem de povo hebreu nenhum pelo Egito, né? Mas digamos que isso seja verdade, né? Vamos ler o que tem nos relatos bíblicos aqui, né? E fazendo um resumo, a história se passa no Egito, né, quando o povo hebreu foi para lá, né, no entanto, eles começaram a crescer, a se multiplicar, e eles se espalharam pela terra do Egito, né. E aí, como eles foram crescendo, 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 o rei, o faraó, ele ficou com medo, né, de uma revolta, né, de que o povo se rebelasse e tomasse, né, as rédeas, né, o governo, né, vamos dizer assim, né. E aí ele chamou, foi o que ele fez, ele chamou as parteiras hebraicas, né, hebreias, e fez uma recomendação a elas, né, dizendo que toda vez que elas fossem fazer algum parto de alguma hebreia, que se fosse menina, deixassem viver. Mas se fossem meninos, elas matassem, né? Essa foi a ordem, não foi recomendação, foi uma ordem que o faraó do Egito deu para as parteiras hebraicas, né? E aí as parteiras, elas fizeram o seguinte, né? Eu vou ler aqui diretamente do texto bíblico para vocês terem a ideia que foi a reação das parteiras, né? Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Né? Então elas desobedeceram a ordem do faraó, né? E aí o faraó disse o seguinte: então mandou chamar as parteiras, o faraó, né? Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Porque estão deixando que os meninos vivam. Aí agora é que vem o pulo do gato.
E elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade. As crianças nascem antes que a parteira chegue. Aí então vejam o que aconteceu, o que o versículo seguinte diz. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas, e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Não sei se vocês perceberam aqui o que me chamou a atenção, né? As parteiras tiveram que mentir para o rei, para o faraó, né? Elas não contaram a verdade, né? Elas não disseram o porquê de desobedecerem a ordem dele e deixarem com que os homens hebraicos, as crianças hebraicas que nascessem, sobrevivessem. É curioso, interessante isso, porque a mentira é um pecado de morte, um pecado de condenação eterna na Bíblia, né? E interessante que Deus também, logo em seguida, Deus faz vista grossa, né? Ele diz aqui, né, que as parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem suas próprias famílias, né? Deus assim, ele fez vista grossa para a mentira das parteiras e ainda presenteou as parteiras, né? Eu acho assim, eu vi uma coisa interessante. Tem essa questão da mentira, né? Que Deus fez de conta que não viu, que não enxergou, né? Passou um pano aí, ainda presenteou. Como eu estava dizendo, que a mentira ela é um pecado de morte, né? Um pecado que leva o ser humano à condenação, né? O Novo Testamento diz isso. E Deus não fez com que sua ordem fosse cumprida, né? A sua lei fosse cumprida. Já que ele é tão rigoroso, né? Como a gente vê naquela história daquele moço que os israelitas iam carregando aquela arca do acordo pelo deserto. Eu não me lembro bem os detalhes, eu sei que eu tenho um vídeo também no canal que fala sobre isso, a história de Uzá, né? Eles iam com a arca e havia um grupo atrás, né, de hebreus, e esse Uzá, ele percebeu que a carroça onde vinha carregando a arca do acordo, que era uma coisa sagrada, né? Que ninguém podia chegar perto, ela ia tombar e ia cair. E o que foi que Uzá fez? O Uzá se precipitou e segurou, né, a arca, né, para que ela não caísse no chão. E a Bíblia diz que na mesma hora ele foi fulminado por Deus. Né? Ninguém sabe como, né? Muitos dizem que foi um raio que Deus mandou lá do céu e matou Uzá na hora, por Uzá estava bem intencionado, né? Ele viu que a arca do acordo ia cair e ele foi fazer uma boa ação, e mesmo assim Deus não foi tolerante com ele, né? E matou ele na mesma hora. Há a história também do homem que foi pegar lenha no dia de sábado, né? E que foi apedrejado, né? Foi morto por apedrejamento, né? Não houve também vista grossa de Deus aí, né? Para essa história do homem que foi pegar lenha para um dia de sábado, e o sábado era considerado um dia santificado, um dia sagrado, né? E a lei dizia que tinha que ser morto, né? E ele foi morto. Assim, Deus não poupou a vida dele, não. Então, assim, é interessante isso aqui, que Deus ele faz vista grossa para essa mentira, né? Que as parteiras contaram, não sei porquê, né? Porque veja que elas temeram a Deus de um lado. Porque elas temeram a Deus, mas não confiaram em Deus, né? Elas temiam que Deus punisse elas pela morte, né? Pela desobediência, né? E pela morte dos filhos de Deus, dos escolhidos, né? Dos filhos do povo escolhido, né? Mas ao mesmo tempo elas não confiaram, né, na proteção de Deus, né? Se eu tô fazendo uma recomendação, obedecendo uma ordem de um Deus todo-poderoso, né? Que ninguém pode com ele, né?
por que que eu teria que mentir para o faraó? Não, se você teria dito, não, a gente não vai fazer isso porque o nosso Deus não nos permite fazer isso, né? E Deus, por sua vez, né, teria, não, com certeza, isso é o meu povo, essas são minhas mulheres, né? É isso aí, por isso que eu os escolhi, né? Eu tenho eles como meu povo eleito, o povo escolhido. Se alguém fizer algum mal contra elas, elas estão me obedecendo, obedecendo as minhas leis, as minhas ordens, e ai de quem, né, tentar alguma coisa contra elas, né? Era para essa ter sido a atitude de Deus, né? Não elas se acovardarem, né, mentirem, usarem da mentira, da arma do inimigo, da arma do diabo, olha aí, né? Já desde tempos passados que o povo se utiliza da arma do adversário, do inimigo, né? Foi o tema do meu vídeo passado, anterior, né? Que eu contei essa história para vocês, que uma pessoa conhecida minha se utilizou, evangélica, crente, se utilizou da arma do diabo, né? E pouco tempo depois eu acho essa história incrível aqui nas páginas da Bíblia, né? Então, gente, foi isso que me chamou a atenção, né? Essa vista grossa que Deus teve, né? Para a mentira, né? Que é a arma do inimigo dele, né? Que é um crime, que é um pecado de condenação eterna. E aí a gente chega em algumas reflexões, né? De que vejam como eu não entendo o que aconteceu aqui, né, nessas, usando agora assim a perspectiva do escritor, né, do autor desse texto, né, se ele foi ingênuo e não percebeu essa falha, né, e daí a gente percebe que o livro não tem inspiração divina nenhuma, porque nem o autor, nem o escritor, o escriba percebeu essa falha, e nem o próprio Deus, né, que supostamente estaria inspirando esse autor, né? A gente percebe aí uma coisa boba, besta dessa, né? Que não há inspiração divina nenhuma nesse livro, né? Que se houvesse, com certeza, Deus teria percebido isso, né? E já de pronto ele teria repreendido as parteiras, né? Por terem feito isso, né? E jamais ele deixaria que essa história fosse tomar as páginas do seu livro, do livro sagrado, né? E foi essa então a história de hoje, né? Do nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Queria muito que vocês deixassem comentários aí para contribuir. Não esqueçam de deixar o like, né? Quem não é inscrito no canal, que faça a sua inscrição. E como eu disse no começo do vídeo, se tiver alguma história, gente, que vocês queiram que eu reproduza aqui, alguma coisa que vocês viram, algum pensamento, alguma reflexão de vocês, né, deixem aí nos comentários, né, se eu achar interessante, válido, né, eu conto aqui, digo o nome de vocês, quem foi que me mandou essa contribuição, né, e com o maior prazer farei isso, né, darei voz às reflexões de vocês, né. No mais, eu quero desejar um bom domingo a vocês, a todos, e até o próximo vídeo. É uma provocação. O pecado é bastante. O pecado. Você domina a sua vida. Pronto, é mentira. Peca, né? Não obedece, mal hora que está arrepender, não está nem ligando. Tem uma cidade lá, quem não vai dar alma, aqueles que se arrepender dos seus pecados.